Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje vem trazer para nós a maldição do coração insensível, egocêntrico e que se tranca em uma bolha egoísta que olha para si mesmo e para mais nada à sua volta. O Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 13, versículo do 10 ao 17, vem mostrar para nós os apóstolos perguntando a Jesus por que Jesus fala ao povo em parábolas. Diz assim: os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Se foi dado aos apóstolos, é porque os apóstolos eram humildes, porque o próprio Jesus disse: eu te louvo, ó Pai. Em outra ocasião, Jesus disse: eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelaste aos pequeninos. Então, se foi revelado aos apóstolos, eram porque os apóstolos eram humildes. E veja o que continua o Evangelho dizendo: pois a pessoas que têm será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que ela pensa ter. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, sem compreender. Ou melhor, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver. O egoísta, o egocêntrico, aquele que se tranca em si mesmo e que não sabe amar, que não sabe se doar a ninguém, ele ouve sem nada entender, porque não está aberto a isso. Ele olha sem nada ver, porque não consegue olhar um palmo à frente do seu nariz. Por quê? Jesus diz no versículo 15: porque o coração deste povo se tornou insensível. Não é que era insensível, se tornou. E se tornou por quê? Por causa do egoísmo. Por isso, eles ouviram com má intenção. Eles ouvem com má intenção. O coração se torna insensível a toda pessoa que ouve com má intenção. Não está aberto a aprender alguma coisa. Não está aberto a compreender as coisas e aprender com o que está vendo. Eles ouviram com má intenção e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Ou seja, a pessoa egocêntrica, a pessoa trancada em si mesma, ela é tão danosa para si mesma a ponto de se trancar de uma maneira tal que nem Deus consegue entrar. E não consegue mesmo, porque Deus é educado. Jesus diz no Evangelho, no Apocalipse, uma frase que é extraordinária. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se tu abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo. Farei comunhão contigo, farei amizade contigo. Mas o egocêntrico, aquele que olha apenas para o seu ego, que olha apenas para o seu umbigo, não consegue ouvir a batida da porta que Jesus dá. E por isso, fecha-se e não consegue ser curado. Mas Jesus vai dizer: feliz sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos que viveram na antiguidade desejaram ver o que verdes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Meus amados irmãos, a mensagem que fica para nós é: quanto mais nós nos humilharmos diante da presença do Senhor, quanto mais nós sejamos humildes, Cristo se revelará a nós. Mas quanto mais a gente se tranca em si mesmo, vive o egoísmo, olhando apenas para o nosso umbigo e não conseguimos enxergar um palmo à frente do nosso nariz,
Ele deixará que nós morramos sem nada, porque até aquilo que a gente pensa ter, Ele tirará de nós. Senhor, dai-me um coração sensível e livrai-me da maldição de um coração insensível, duro e fechado em si mesmo. Ensina-me a amar, ensina-me a perdoar, ensina-me a olhar para o meu próximo, ensina-me a olhar para aqueles que mais precisam. Eu quero ter, Senhor, um coração semelhante ao vosso, mas sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. Por isso, vem Espírito Santo, cura o meu ser, cura o meu interior e dai-me a graça de ter um coração semelhante ao de Jesus Cristo. Amém. Um coração que sabe amar, que sabe perdoar, um coração que sabe partilhar, um coração que é alargado pela humildade, pelo amor, pela misericórdia. Amém, amém e amém.